Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CMEAM, e vamos verificar a nossa aula de agora. Nós temos então aí nossa aula de número 23, revisão e avaliação, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Essa parte da revisão a gente vai trabalhar sobre probabilidade. E para que a gente possa entender o que é probabilidade, é importante que a gente saiba primeiro o que é um experimento aleatório. Então vem comigo aqui na tela. Experimento aleatório é o experimento que, ao ser realizado várias vezes, nas mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Por exemplo, ao realizar o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos com precisão o resultado do lançamento. Então, olha só, gente, vamos entender aqui, na prática, o que é um experimento aleatório. O experimento é tudo que você imaginar que possa ocorrer. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o lançamento de um dado, a gente pode aqui pegar também a retirada de uma carta de um baralho, a gente pode verificar o movimento de uma peça ao jogarmos dama ou xadrez. Então existem vários tipos de experimentos. Mas, por mais que você realize esses experimentos várias vezes, nada nos garante que o resultado será o mesmo ou que o resultado sempre acontecerá ou nunca acontecerá. Por exemplo, vamos imaginar aqui o lançamento de um dado. E aí você quer que no dado apareça o número 3 na face voltada para cima. Nada garante que você lançar um dado 5 vezes, esse 3 irá aparecer. Ou ainda também, nada garante que ao lançar esse dado 5 vezes, o 3 sempre aparecerá. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas também pode ser que não aconteça. E é justamente chamado de aleatório porque a gente não tem esse poder de determinar quando e quantas vezes irão acontecer um certo experimento, tá bom? Agora, dentro do experimento aleatório também é importante que vocês saibam o que é um espaço amostral. Vem comigo na tela. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório. Conhecido também como conjunto universo, o espaço amostral pode ser representado pelo símbolo grego ômega. Em um experimento aleatório, conhecer o espaço amostral é essencial para que a gente consiga calcular a probabilidade desse evento acontecer. Temos aqui, então, verifique comigo, o lançamento de um dado. Aqui você tem vários tipos de dados diferentes, tá? Mas vamos nos ater a este dado aqui, que a gente vai chamar de dado comum. Por quê? Porque os outros dados, geralmente são utilizados aqui em RPG. Então, a gente tem aqui um dado de 20 faces, um dado de 12 faces, de 10 faces, de 8 e de 4, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o dado comum, que é o dado que você costuma ao jogar, por exemplo, Ludo, tá? Então, é o dado que é formado por 6 faces. Logicamente que, se é um dado formado por 6 faces, o espaço amostral desse dado são os números de 1 até 6. Mas, professor, o meu dado, ele vai de 7 até 12. Gente, estamos trabalhando com o dado comum, tá? Então, a gente vai considerar as faces numeradas de 1 a 6. Beleza? Bem, logicamente que se um dado possui 6 faces, ele vai ter face numerada de 1 a 6. E aí, esse espaço amostral, os eventos que irão acontecer dentro do lançamento desse dado, os valores que irão aparecer, eles têm que obrigatoriamente estar dentro desse espaço amostral. Ou seja, tem que ser valores de 1 até 6. Por exemplo, se um evento qualquer pedir que, ao lançar um dado,
você tenha que obter um número maior do que 7, o resultado é que não tem como acontecer. Ou seja, esse é chamado de evento impossível. Por que não tem como acontecer? Porque o dado justamente vai de 1 até 6, tá bom? Assim como também, se um evento pedir que você determine qual é a chance de lançar um dado e nesse lançamento obter um número menor do que 7, a chance é 100%. Justamente porque o espaço amostral de um dado é de 1 até 6, que são números menores do que 7, tá bom? Agora, a gente tem vários exemplos diferentes, né, onde a gente pode determinar o espaço amostral. Por exemplo, você pode lançar uma moeda. O espaço amostral ao lançar uma moeda é cara ou coroa. Você tem o nascimento de uma criança, onde o nascimento de uma criança, o espaço amostral é menina ou é menino, tá? Então, a gente tem vários experimentos diferentes. Agora, esses experimentos, esse espaço amostral e o evento, tudo isso junto vai determinar justamente a probabilidade, ou seja, a probabilidade de um evento ocorrer. E como é que a gente faz para efetuar o cálculo dessa probabilidade? Está aqui ao meu lado, reparem que nós temos que P de A é igual a N de A sobre N de ômega. O que é cada um desse elemento? O P de A é a probabilidade de ocorrer esse evento A. O NA é justamente a quantidade de vezes que o evento pode acontecer. E o N ômega é a quantidade de elementos que você tem no espaço amostral. Mas, como é que tudo isso funciona na prática? Deixa eu te mostrar um exemplo, olha só. Nós temos aqui um exemplo 1. Qual é a probabilidade de obter a face e cara 2 vezes no lançamento de 2 moedas? Bem, primeiro, vamos pensar aqui no seguinte. Na moeda, o espaço amostral é cara ou coroa. Professor, por que o senhor escreveu a letra K aí? Justamente porque cara e coroa, elas começam com a mesma letra. Então, para diferenciar, os livros didáticos, eles utilizam a letra K para cara e a letra C para coroa, ok? Então, se você lançar uma moeda só, a chance de aparecer cara é 1 em 2. Por que 1 em 2? Porque cada moeda só existe nela uma cara. E 2 porque o espaço amostral da moeda está aqui, ó. São 2 elementos, tá bom? Então a chance é de 1 para 2. Mas reparem que a questão aqui está dizendo no lançamento de 2 moedas. Pessoal, se você vai lançar 2 moedas diferentes, ou se você vai lançar a mesma moeda 2 vezes, se trata da mesma coisa, tá? Então vejamos. Aqui nesse caso também você tem para o experimento aleatório de uma moeda, né? 1 para 2, 1 sobre 2, obter cara na segunda moeda. Quando estamos analisando a mesma coisa 2 vezes, ou 2 elementos iguais, 2 elementos, né, da mesma natureza, você tem que pegar esses valores e multiplicá-los. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 é 1 em cima, 2 vezes 2 é 4 aqui embaixo. Quer dizer que a probabilidade de obter a face cara 2 vezes no lançamento de 2 moedas é de 1 para 4, tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo para ver se fixa melhor. No lançamento de um dado comum, olha lá aqui, dado comum, tá? Se o dado é comum, não se esqueçam que o espaço amostral dele vai de 1 até 6, beleza? Determine a probabilidade de se obter. Aí vamos lá. Letra A, um número múltiplo de 3. Turma, na letra A, ele pede múltiplo de 3. O que é múltiplo de 3? Múltiplo é só você lembrar da tabuada, né? Como a gente estudava quando era criança. Ah, vamos ver a tabuada do 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Opa, mas aqui
Vamos parar porque aqui não pode. Professor, por que aqui não pode? O 9 não é múltiplo de 3? Com certeza é, mas não se esqueçam que nós temos que analisar dentro do espaço amostral do lançamento de um dado. E esse espaço amostral vai de 1 até 6 somente. Então, vamos lá. A letra A quer múltiplo de 3. Nós temos 1, 2. Nós temos 2 múltiplos de 3 dentro de um espaço amostral de 6 elementos. Então, a nossa resposta é de 2 para 6. Mas é sempre bom também você simplificar a fração final. Ou seja, simplificando os dois valores por 2, eu vou ter 1 em cima e 3 embaixo. Então, quer dizer que a chance de aparecer um múltiplo de 3 ao lançar um dado é de 1 para 3. Belezinha? Na letra B, reparem, ele quer saber qual a probabilidade de aparecer um número par. Opa, vamos lá aqui. Rapidinho. Número par eu tenho 2, 4 e o 6. Então, reparem que são 3 números, não é isso? Vou colocar aqui então, olha lá. Letra B, ele quer obter um número par. Números pares, no lançamento de um dado, eu tenho 2, tenho 4 e tenho 6. Ou seja, são 3 elementos dentro de um universo de 6. Professor, por que o senhor está colocando sempre o 6 aí embaixo? Porque são 6 elementos, pessoal, que formam justamente o espaço amostral do lançamento de um dado, tá bom? E de acordo com aquela fórmula que a gente viu agora há pouco, essa quantidade do espaço amostral é justamente o valor numérico que vai vir aí embaixo. Beleza? Então a resposta aqui é essa, mas eu sempre te aconselho a simplificar sempre que possível a fração. Vou já te explicar por quê. Vamos aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Por que eu estou te aconselhando a simplificar a fração sempre que possível? Não se esqueçam que daqui a algum tempo você vai fazer uma prova do Enem. Ou no futuro também fazer prova de vestibular, de vestibulares e concursos públicos. E nessas provas, as questões, todas elas são objetivas. Ou seja, são questões onde você tem que marcar uma das alternativas que é a correta. E, geralmente, nessas questões, o valor que vem em forma de fração sempre são os valores mais simplificados possíveis. Então, cuidado. Não quer dizer que aqui nessa questão, por exemplo, o 3 sobre 6 esteja errado. Não está errado, tá bom? Se fosse uma questão discursiva, ou seja, só de responder sem marcar nada, e você escrever como resposta 3 sobre 6, está correto. Mas é importante que você, sempre que possível, simplifique essa fração. Por quê? Porque nas alternativas para marcar, por exemplo, nessa questão aqui, você não teria uma alternativa 3 sobre 6 lá. Você teria uma alternativa 1 sobre 2, que é a resposta correta, pois é a simplificação de 3 sobre 6. Beleza? Então, sempre se acostumem a simplificar a fração sempre que possível. Combinado? Vamos voltar para a tela, então. Ok, então nossa resposta aqui é 1 sobre 2. Vamos ver a letra C o que pede. A letra C pede um número maior do que 4. Opa! No lançamento de um dado, vou colocar bem aqui, tá? Letra C, ele quer a probabilidade de aparecer, aliás, um número maior que 4. Não se esqueçam que o espaço amostral, vou colocar aqui embaixo, bem rapidinho. Não se esqueçam que o espaço amostral, ao lançar um dado, são os números que vão de 1 até 6, tá bom? Como ele quer, na letra C, números maiores do que 4, reparem que eu só tenho 2, o 5 e o 6. Então, eu vou ter 2 chances dentro de 6 possíveis, que é justamente a quantidade de elementos que nós temos nesse espaço amostral. E aí, de novo, 2 sobre 6, opa, é possível simplificar a fração aqui por 2. Se é possível, simplifique. 2 por 2 é 1, opa.
6 por 2 é 3, que é justamente a nossa resposta. Professor, existe então, por exemplo, no lançamento de um dado, a possibilidade de um evento de não ser simplificada a fração? Tem. Vamos supor que na letra D aqui, eu queira o seguinte: qual é a chance de lançar um dado e nela não aparecer o número 1? Ou seja, eu não quero o número 1. Então, se eu não quero o número 1, reparem que desse conjunto do espaço amostral, se eu tirar o número 1, só sobram 5 números. 5 números dentro de um universo de 6. E aí, a nossa resposta seria 5 para 6, que nesse caso é uma fração irredutível, ou seja, é uma fração que não pode ser simplificada. Perfeito? E aí a gente tem aqui um outro exemplo, olha lá. Em uma caixa há tickets numerados de 1 a 5. Retirando-se 2 tickets sucessivamente, sem reposição do primeiro, determine a probabilidade de os 2 números retirados serem pares. Primeiro aqui, é importante você reparar que é sem reposição do primeiro. E essa retirada é uma retirada sucessiva. Quer dizer que você tem 5 tickets, onde você vai tirar um deles e depois vai retirar o outro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o nosso espaço amostral aqui vai de 1 até 5. Perfeito? Como é que eu sei disso? A questão está informando, ó. Em uma caixa, há tickets numerados de 1 a 5. Então, se eles são numerados de 1 a 5, é porque esses valores são justamente o nosso espaço amostral. E aí eu te pergunto, desse espaço amostral de 1 até 5, quantos números são pares? Isso, 2. Eu tenho 2 e tenho 4. Então, a gente tem 2 números dentro de um universo de 5, beleza? Como a gente vai realizar uma outra retirada, o que vai acontecer? A gente vai encontrar uma outra fração, onde essa outra fração será multiplicada por essa primeira que a gente acabou de achar. Tranquilo? Então, olha só, gente. A gente tem 2 possibilidades de retirar um número par, beleza? Vamos supor que nessa primeira retirada, a gente retirou o número 2, o ticket número 2. Se eu retirei o ticket número 2, na segunda retirada, ele não estará mais lá. Por quê? Porque a questão falou bem aqui que é sem reposição do primeiro. Ou seja, o que antes eu tinha 5 números, agora nós temos 4 números. E a chance de retirar o número par é apenas 1, porque só me sobrou um número par. Então, essas 2 frações, depois que você encontrá-las, o próximo passo é resolver a multiplicação entre elas. Não se esqueçam que a multiplicação é em cima com de cima, ou seja, 2 vezes 1 é 2, e embaixo com de baixo. 5 vezes 4 é 20. Então, a chance aqui é de 2 para 20. Como a gente pode simplificar, então vamos simplificar. 2 dividido por 2 é 1, 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, a chance é de 1 para 10. Belezinha? Então você verificou aqui na revisão que a probabilidade ela depende de um evento, ela depende de um experimento aleatório e também você tem que identificar a quantidade de elementos que existem nesse experimento aleatório, tá bom? Porque é a partir dele que você vai conseguir resolver o cálculo da probabilidade. Lembrando sempre que você tem como cálculo de probabilidade uma fração onde o valor que vem em cima é a quantidade de elementos que a questão te pede e o valor que vem embaixo é a quantidade de elementos que existe no teu espaço amostral. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aqui o assunto. Agradeço a atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.